Agora em português. Oi, boa tarde para todo mundo. Autoras brasileiras entrelaçadas é uma sessão de leitura que justapõe duas das maiores escritoras do Brasil, Carolina Maria de Jesus e Hilda Hilst. Ao entrelaçar textos dessas duas escritoras, cujas experiências de classe e raça foram diametralmente divergentes, esta performance joga luz sobre a desigualdade enraigada, as desigualdades enraigadas, iluminando também os paralelos traçados por seu gênero em comum, por fim celebrando as duas grandes autoras. Carolina Maria de Jesus, nascida em 1914, teve seus diários publicados no livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, após uma jornalista descobrir os seus manuscritos ao visitar a favela do Canindé, onde Carolina Maria morava. Por meio de sua narrativa profundamente pessoal, Quarto de Despejo é um retrato real da pobreza, do racismo e da fome, por vezes tão grave que fazia com que a autora enxergasse em tons de amarelo. Presentes no Brasil da década de 1960, mas que poderia muito bem descrever a vida de muitas pessoas no Brasil de hoje. Quarto de Despejo foi publicado em inglês e em outras línguas. Olá a todos, olá para quem está no Zoom. Hilda Hilst nasceu em 1930, poeta, novelista e dramaturga. Hilda é conhecida por seu sarcasmo e mais tarde por sua fase literária pornográfica. Hilda escreveu diversas crônicas para um jornal local, algumas das quais serão lidas aqui hoje. Nestes textos, Hilda Hilst expressa sua crítica por tudo aquilo que é superficial e, como veremos, seu desprezo pela alta sociedade. Apesar de terem experimentado a vida em lugares distintos na sociedade brasileira, essas duas mulheres têm muito a falar sobre suas realidades no Brasil no século XX. Mas cabe a nós nos perguntarmos: será que conseguimos superar os problemas denunciados pelas autoras? Começamos agora a leitura em inglês e depois em português. Good manners. If you ever go to a fancy dinner where they ask the reason for your muteness and gloom, tell them it's because of the chilblains that have been annoying you for days. To break the ice, someone will say, and there will be a huge silence around you if the table is round, that dripping a candle on the chilblains is the best medicine. Instead of being silent and smiling, you should carry on with the chilblain subject. Tell them you've already tried that and it didn't work out. That's strange. Someone else will say, I don't believe it. It always works out. Oh, really? Am I lying then? And threaten them to show them the chilblains. No, we believe you. They'll cry and start talking at once about all the outstanding dinner and the wonderful lobsters. Start describing loud and slowly the horrors that the lobsters go through. Did you know? They boil them in hot water while they're still alive. They will say that, no, they didn't know about that. God, how cruel. Now start talking about the whole suffering of the animal kingdom. And if someone says they like eating chicken anyway, tell them about the horrific things they do to chicken at farms, that in some farms they cut out the chicken's feet when they are chicks and plant out their stumps so they lay eggs in abundance. Then the host will tell you that that's awful and that she doesn't believe in such things. Threaten to call all your friends who are journalists who know about this horror. And if everyone begs you not to, simply state, humans are creeps, paranoid, and disgusting. After that, burp loudly, fart if possible, before leaving while limping due to the chilblains, and because your friend, a specialist in good manners, kicked you minutes ago. Laugh out loud, alone at home, and placidly eat your turkey, your lobster, or your chicken breast. Feel disgusted too, and throw up in the bathroom sink. Think enthusiastically. I must survive, my God, I must survive. After lying in bed, read Kafka's
the metamorphosis, and therefore don't kill the cockroach that just passed by your bed. It could be him. Call your friend who hosted the dinner the night before and tell her that the chilblain got worse. Why? She'll ask you aggressively and with disdain. Answer, because your husband spent the whole night sucking that thumb. Didn't you see it? P.S. Will this chronicle be reproduced 20,000 times? Oh, how I wish so. Monday, November 30th, 1992. May 27. It seems that it's louder house threw kerosene on their garbage dump so the favelados would not look for meat to eat. I didn't have any breakfast and walking around half dizzy. The days of hunger is worse than of alcohol. The days of alcohol makes us sing, but the one of hunger makes us shake. I know how horrible it is to only have air in the stomach. I began to have a bitter taste in my mouth. I thought, is there no end to the bitterness of life? I think that when I was born, I was marked by the fate to go hungry. I filled one sack of paper. When I entered Paulo Guimarães Street, a woman gave me some newspaper. They were clean, and I went to the junkyard picking up everything that I found. Steel, tin, coal, everything serves the favelado. Leon weighed the paper, and I got 6 cruzeiros. I want to save the money to buy beans, but I couldn't because my stomach was screaming and torturing me. I decided to do something about it and bought a bread roll. What a surprising effect food has on our organism. Before I ate, I saw the sky, the trees, the birds, all yellow. But after I ate, everything was normal to my eyes. Food in the stomach is like a fuel in machines. I was able to work better. My body stopped weighing me down. I started to walk faster. I had the feeling that I was gliding in space. I started to smile as if I was witnessing a beautiful play. And will there ever be a drama more beautiful than that of eating? I felt that I was eating for the first time in my life. The radio patrol arrived. They came to take the 2 Negro boys who had broken into the power station, 4 and 6 years old. It's easy to see that they are from favela. Favela children are the most wretched children in the city. What they can find in the streets, they eat. Banana peels, mellow rind, and even pineapple husks. Anything that is too thought to chew, they grind. These boys had their pockets filled with aluminum coins, the new money in circulation. Good manners 2 and 3. 2. If you go to the street market, do not forget to take the driver, always behind you, uniform and all. When you pass the broccoli, hold your nose and ask the vendor why doesn't he sell farts instead of that horror. If he gives you the finger, the supersized one with the arm, say that you're just kidding, that you're in pretty high spirits this morning, and buy a head after all of broccoli. Let the driver go to hell carrying that head under his armpit and on that heat too. Yes, because you shall never carry shopping bags at a street market. If there are kids following you begging, give them a pumpkin each to take home. Humans love to kick pumpkins in heads. Always smile when you stop in front of a cucumber stall. Grope them with your little white gloves because you must wear gloves to the street market, lengthwise, and evaluate the thickness. If someone starts to laugh, run after them with a cucumber in your head. They'll certainly run because they don't know where you might want to stick that cucumber. Finally, preach a little homely about the filth of the street markets and use complicated words such as folly, unworthiness, consanguineous. Speaking of consanguineous, say that you're the president caller's little cousin and that
what a sorry sight he is, trembling on that branch. Oh, poor little bird. Quote, Souli prud'homme, spread your wings and fly. Everybody wants a piece of you, and some perverts are crazy, sniffling your driver's armpits. Beware of drivers. Leave him behind and never mind the broccoli. As you get home, kick off your shoes, lie down and say, God, I'm bored. Thank heavens I get to go to the street market once in a while. Then quote Flaubert, I've always wanted to live in an ivory tower, but a tide of shit is breaking against the walls to tear them down. Try to get some sleep. Number 3, for your own funeral, ask them to dress you in scarlet crepe. It's a warm, cheerful color, and you'll be cold and sad. Don't let them tell you, oh, scarlet crepe is so hard to come by. Oh, really? Reply, then throw me into the sea. They'll immediately say that this is extremely difficult. Boats, ships, yachts are so expensive to hire. Then they'll find the crepe. Wear gloves too, because if you die sort of old, 50, 60, or 70, those tiny specks that are called flowers of the sepulchre will be in your hands, and it is always awkward to show dark spots, or green or yellow. Anyway, spots. Demand Lancome products for your makeup. They're really expensive. According to the most recent television divas, they fix everything. Wrinkles, paleness, anguish. Surround yourself with children, granddaughters, great-granddaughters, and demand their innocent little mouths kissing your stone-cold face. Specify in your last will and testament that if this condition is not fulfilled, all your dough will go to the kennels of Jane Doe. Make them play I Love New York in June and simultaneously serve a good vatapá. It's modern and daring to cross cultures. It's cult. Towards the end, ask someone to read out loud some Bertrand Russell extracts, for example, that one, Why I Am Not a Christian. By the way, demand it. People will be indignant, but some will remember some parts, and this will generate endless discussions in the families. You will be always remembered and will have the merit of spreading culture even after death. And aren't these projects what we call intensifying illusions of life? In Scarlet, okay. December 7th, 1992. May 28. It drawn and raining. I only have 13 cruzeiros because I loaned Layla 5 so she could go get her daughter in the hospital. I'm confused. I don't know where to begin. I want to write, I want to work, I want to wash clothes. I'm cold and I don't have any shoes to wear. The children's shoes are warm out. The worst thing in the favela is that there are children here. All the children of the favela know what a woman's body looks like. Because when the couples that are drunk fight, the woman, so as not to get beaten, runs naked into the street. When the fight starts, the favelados leave whatever they are doing to be present at the battle. So that when a woman goes running naked, it's a real show for Joe's citizen. Afterward, the comments begin among the children. Fernanda ran out nude when Armin was hitting her. Oh, I didn't see it. Damn. What does a naked woman look like? And then the other, in order to tell him, puts his mouth near his ear, and the loud laughter echoes. Everything that is obscene or pornographic, the favelados learn quickly. There are some shacks where prostitutes play their love scenes right in front of the children. The rich neighbors in the brick house say we are protected by the politicians. They're ring. The politicians only show up here in the garbage dump at election time. This year, we had a visit from a candidate for deputy, Dr. Paulo de Campos Moura, who have us being in some wonderful blankets. He came at an opportunity moment before it got cold.
Is everything in order, honey? Oh, wouldn't it be delicious if someone opened the living room door or the bathroom door and said solicitous, "Is everything in order, honey?" How many years has it been since it has last happened to me? I see everyone sputtering because President Itamar has this divine secretary who opens all doors and says exactly that. Is everything in order, honey? Whoever this wonderful Ruth person is, it would be lovely to meet her double for ladies like me, complex, many times verbose, and with everything in disorder. And even if the simple phrase does not solve things, hope that one day someone might solve them is already a great relief. The thought of suicide is a great consolation for many bad nights, said Nietzsche. And what a delicious idea it would be to call Ruth instead of thinking about killing oneself. In my case, I say it because the president has no reason to think about it. Inflation is only 27% per month. Someone in New York asked Mayor Maluf a few days ago what was the inflation rate in Brazil. He answered 26%. The one who asked, "Oh, that's too high. 26% a year is way too high." The ministers of the president, the ones who were ministers and the one who are ministers, decided to adhere to the concept of a Nobel laureate. The only sure way to avoid mistakes is not doing anything, or at least avoid doing something new. A phrase fit for a Dalai Lama, or initiate at least. There's one great initiate who everyone in Brazil should get to know or follow. Father Beatty Griffiths. He says somewhere, "The divine darkness in it, we find God." Everything is so dark around here, although it is still summer. Is it God that's coming? Something else now. Who will be the queen if a king appears? I can't stop laughing behind the doors with this idea of monarchy. Come on, people. It doesn't match. Think about the people screaming, "Long live the king, long live the queen." And we, the toothless, famished, pointing at them, "See the king, see the queen." And if one day someone's find out, like in the fairy tale, that the king is naked. Now, seriously. Beloved life, my death delays, say what to men, propose what journeys, kings, ministers, and all ye politicians, what word besides gold and gloom remains in your years? Besides your rapacity, what know you of the souls of men? Gold, conquest, profit, deceit, and our bones and the blood of people, and the life of men between your teeth. March 15th, 1993. May 20. Day was breaking when I got out of the bed. Vera woke up and sang and asked me to sing with her. We sang. Then José Carlos and João joined in. The morning was damp and foggy. The sun was rising, but its heat didn't chase away the cold. I stayed thinking, there are some seasons when the sun dominates. And there are seasons for the rain, there are seasons for the wind. Now it's the time for the cold. Among them, there are no revivals. Each one has a time. I opened the window and watched the women passing by with their coats discolored and worn by time. It won't be long until these coats, which they got from others and which should be in a museum, will be replaced by others. The politicians must give us things. That includes me too, because I'm also a favelado. I'm one of the discarded. I am in the garbage dump, and those in the garbage dump either burn themselves or threw themselves into ruin. The women that I see passing are going to church begging for bread for their children. Brother Luis gives it to them while their husbands remain home under the blankets. Some because they can't find jobs, others because they're sick, others because they're drunk. I don't bother myself about their men. If they give a ball and I don't show up, it's because I don't like to dance.
I only get involved in fights when I think I can prevent a crime. I don't know what started this unfriendliness of mine. I have a hard, cold look for both men and women. My smile and my soft, smooth words I save for children. For me, the word, instead of involving, it's turning primitive. Those who don't know hunger will say, whatever wrote this is crazy. But who has gone hungry can say, well, Dona Carolina, the basic necessity must be within reach of everyone. How horrible it is to see a child eat and ask, is there more? This word, more, keeps ringing in the mother's head as she looks in the pot and doesn't have it anymore. When a politician tells us in his speech that he is on the side of the people, that he is the only in politics in order to improve our living conditions, asking for our votes, promising to freeze price, he is well aware that by touching on these grave problems, he will win at the polls. Afterward, he divorces himself from the people. He looks at them with half closed eyes and with a pride that hurt us. When I arrived from the palace, that is the city, my children ran to me that they had found some macaroni in the garbage. As the food supply was low, I cooked some of the macaroni with beans. And my son João said to me, hoo, you told me we weren't going to eat any more things from the garbage. It was the first time I had failed to keep my word. I said, I had faith in President Kubitschek. You had faith? And now you don't have it anymore? No, my son. Democracy is losing its followers. In our country, everything is weakening. The money is weak, democracy is weak, and the politicians are very weak. Everything that is weak dies one day. The politicians know that I'm a poetess, and that poet will even face that when he sees his people oppressed. Will we still be happy? I have been feeling everything that strikes us when the flight attendant says, passengers, please fasten your seatbelts, do not smoke. And now everybody repeat after me, our Father who art in heaven, etc., etc. Anyways, danger everywhere. It's not a new trend, not terrorism. It is the utmost truth, at least concerning myself. How about the oxytone, the proparoxytone, Ebola or Ebola beats me? For God's sake, what difference does it make? The fact is that it kills you. And the Minister of Health saying that he won't let the virus in. Oh, really? How? By not issuing it a passport? And this antha, people, it's the thing, the one from the apocalypse. How about the murders, kidnappings, criminals taking over the streets and the oil? Where the heck is the president? Was he rendered speechless? And everybody walking around thinking about tomorrow, making their little plans. It reminds me of a phrase in the bathroom of an American university. For lack of interest, tomorrow is canceled. Each night I panic. Each night I say, bye you all, I'm going. It is a beautiful phrase to say before that. Everybody gets it, nothing complicated about it. What about the teenage Guarani indigenous people who are killing themselves? I get more and more complicated and having to write so that everybody gets me, feel like a sad mule. I sometimes feel like writing a short little text of mine and they nag me over the phone. Oh, I didn't get anything today, honey. And from friends, they ask me if they can transcribe 20 lines of my cados. The magazine is called Nouveau Récolle, a special edition. I said, sure. Do they pay for it? Oh no, that's far too complicated, only for the rarest. And I go on as broke as all of us, in panic, penniless. The only thing missing is the frostbite.
Scabies, I've got already. Oh, how many bitten dogs they place at my gate. And my wonderful friend, Mara Teresa Lira, who makes all kinds of sacrifices to save the sick, beaten horses. It's a good thing that we exist to save the unfortunate animals of the planet. And there are those who hate us for loving animals. The number of imbeciles and morons spread throughout the world is astonishing. The sheer number of swinging crazes and brainlessness, too. The amount of perversion, madness, the only drooling green, that one their stupidity, bestiality, and frivolity. Oh, so much senselessness and so many assholes. And everybody working out. Thighs, biceps, and the little mouths and faces all stretched headwind fashion, all working out. Now, Becker, to talk about a new man whose ego merges wholly with this body is to talk about a subhuman creature. Activate your neurons, madams. Hello, hello, serotonin, look it up. Hello, hello, light at the end of the tunnel. Was that a shot or a marble after all? Help. Tanks, are they? Help. A note from Eduardo Galeano. The great seaports of Latin America, the stopovers of transit of the riches extracted from the soil and subsoil bound to distant centers of domain, consolidated as instruments of conquest and domination against the countries to which they belonged, and were true spillways from where the national riches were dilapidated. The seaports and the capitals wished to resemble Paris or London, but in rearguard, there was the desert. Does this, dear reader, remind you of anything? May 28th, 1995. July 22. There are times when I'm fed up with the worrisome life I lead, and there are times when I conform to it. I talked to a woman who was raising a little colored girl. She's so good to the child. She buys her expensive dresses. I said, in the old days, it was the black who took care of the whites. Today, it is the whites who are taking care of the blacks. The woman told me she had raised the child since it was 9 months old, and that the little girl sleeps with her and calls her mother. A boy came by. She said it was her boy. I told a few jokes, they laughed, and I went away on my way singing. I started to collect papers. I went up to the dentist street, paying my respects to the woman I knew. The dry cleaner's wife said, poor thing, she's so good. I kept on repeating in my mind, she's so good. I like to stay inside the house with the doors locked. I don't like to stay out on the street's corners talking. I like to be alone and read. All right. I turned up Frei Antonio Galvão Street. Almost no paper. Dona Nair Barros was at her window. I told her that I lived in a favela, and the favela is the worst slum that exists. I filled 2 sacks on Alfredo Maia Street. I took one to the junkyard and returned for the other. I traveled on other streets and conversed a little with Mr. John Pedro. I went to a colored woman's house to take her some cans that she had asked for, big cans for planting flowers. I stayed there, getting to know this very clean negress who spoke so well. She said she was a seamstress but didn't like her profession, and that she admired me. I looked for paper and sang. I am very happy. I sing every morning. I'm like the birds who sing only in the morning because in the morning I'm always happy. The first thing that I do is open the window and think about heaven. My happy invention. I like writing about the inside out of people, the inside out of things, that which nobody sees. I like talking about rare people, crazy as in daring, the piety crazy, for example, as this remarkable Mara Teresa,
Went to a circus last week and found 3 said lions, skin and bone, and one of them was so starved that he had eaten the tail of the other one. And then she tells me she's looking for someone to keep the 3 lions. I myself am looking for someone to take me on, maybe a lion so that I could be eaten in the raw sense, swallow whole. And then everything would end, and I wouldn't have to read these news like this one. Several pregnant women had their fetuses cut from their wombs and trampled over. The human being is of such blatant stupidity, and people still say that one must be optimistic, that only the optimists can build. Bullshit. I've been pessimistic from the day I was born, and I've always written bravely. What you need to retain is the so-called intensifying illusions of life, auto rank. And translating it, it means fool yourself. Act as if everything is not as it is. It will take only 500 years for everybody to be normal, in the best sense of the word, and 500 years fly. Calm down. There is a reason for everything. Nobody's a jerk. Nobody's evil. Everybody is born good. Poor people. Everyone is good. Let us preserve the stupid human race with their pettiness, their evil ways, their unlimited cruelty. And these genetic engineer folks are doing what exactly? Can they come up with a good spermicide? Meanwhile, let's play as if. Let's play, my friends, of seeing the beauty of things, beauty in outrage, in your careless love, beauty, so much beauty in poverty. Let us play, my friends, of seeing beauty in the maiden, who for love does not give herself, not for anything, and preserves herself to the man who God will provide. Let us play, my friends, of seeing beauty in death, more than in death, in life, so sweet to die in life, so sad to die in vain. Let us play, my friends, and holding hands sing, my happy invention, beauty, so much beauty, in everything, where does one not see beauty? 7 de junho de 1993. June 12th. I left the bed at 3 a.m. because when one is not asleep, he starts to think of the misery around him. I got out of the ride. When I write, I think I live in a golden castle that shines in the sunlight. The windows are silver and the panes are diamonds. My view is overlooking a garden and I gaze on flowers, all kinds. I must create this atmosphere of fantasy to forget that I'm in favela. I made coffee and I went for water. The stars were in the heavens. How disgusting it is to step in mud. My happy hours are when I'm living in my imaginary castles. De Valdemar today attacked Senor Alexandre with a hoe. Some woman intervened. I admire Alexandra's courage in facing Valdemar. The braver women of the favela slapped Valdemar with their brooms and sandals. But when someone is afraid of him, he wins. June 13. I went out and I was a picket up paper. I heard various people say, "That's the one who is in O Cruzeiro magazine." But how filthy she is. I talked with the workers. I broke up some cardboard boxes and put others in the bag. I got 100 cruzeiros. The woman at the junkyard started to chant. She came out in O Cruzeiro, she will now get more cruzeiros. Leon said, "Did they pay you?" "They're going to give me a house." Don't hold your breath waiting. I met a black who is a neighbor of mine, Senor Euclides. He said to me, "Dona Carolina, I like you very much. Do you want to write many more books?" "Oh, do I want to?" "But you don't have anyone who supports you. You need to work." "I need to work, but I write in my spare time."
I can see that your life is one long sacrifice. I'm used to it by now. Agora nós vamos fazer a leitura em português. Boas maneiras. Se você for a um jantar chique e perguntarem de repente o porquê do teu mutismo e soturnez, diga que é por causa de uma frieira que te aborrece há dias. Alguém vai te dizer para quebrar o gelo e o grande silêncio se fará à sua volta, se a mesa for redonda, que pingar a vela na frieira é um excelente remédio. Ao invés de ficar calada e sorrir, você vai dar continuidade ao assunto frieira. Diga que você já fez isso e não deu resultado. Que estranho, o outro certamente vai dizer. Não posso acreditar, pois sempre dá certo. Ah, é? Tô mentindo? E ameace mostrar a frieira. Não, acreditamos. Será o grito geral e começarão a falar ao mesmo tempo sobre o excelente jantar e as estupendas lagostas. Comece em voz alta e pausadamente a descrever o horror que fazem com as lagostas. Vocês sabiam? Colocam-nas em água fervente, ainda vivas. Ai, vão dizer que não sabiam, e que crueldade, meu Deus! Fale agora do sofrimento de toda a espécie animal. E se alguém disser que prefere mesmo carne de galinha, diga-lhe o medonho que fazem com as galinhas de granja, que em algumas granjas cortam os pés das galinhas desde bebezinhas e fincam os tocos na terra para que as galinhas nunca se movimentem e só botem ovos em profusão. Aí a dona da casa vai dizer que isso é horrível, que não acredita nisso das galinhas. Ameaça telefonar para os seus amigos jornalistas que sabem todo esse terror. E se todos te suplicarem para que não o faça, diga simplesmente: o ser humano é um crápula, paranoico e nojento. Dê em seguida um grande arroto, se possível, um traque, antes de sair, mancando por causa da tua frieira e por causa do pontapé que a tua amiga expert em boas maneiras te deu há pouco. Ria sozinha em casa, às gargalhadas, e coma tranquilamente, apesar de saber de todos os horrores, teu peru, tua lagosta, teu peito de galinha. Sinta-se nojenta e também vomite o mundo na pia do banheiro. Pense com fervor. Tenho que sobreviver, meu Deus, tenho que sobreviver. Ao deitar-se, leia a Metamorfose de Kafka, e por isso não mate a barata que passou rente à tua cama, pode ser ele. Telefone no dia seguinte à anfitriã do jantar e diga que tua frieira piorou. Por quê? Ela dirá com desdém agressiva. Resposta: porque teu marido chupou a noite inteira aquele dedão, você não viu, não? PS. Será que essa crônica vai ser reproduzida 20.000 vezes? Ai, como eu queria. 30 de novembro de 92. – 27 de maio. Percebi que no frigorífico jogam creolina no lixo para o favelado não catar a carne para comer. Não tomei café e andando meio tonta. A tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a cantar, mas a da fome, ela nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só dentro do estômago, ou percebi que é horrível só ter ar dentro do estômago. Comecei a sentir a boca amarga. Eu pensei, já não bastam as amarguras da vida? Parece que quando eu nasci, o destino marcou-me para passar fome. Catei um saco de papel e quando eu penetrei na rua Paulino Guimarães, uma senhora me deu uns jornais. Eram limpos, eu deixei e fui para o depósito. Ia catando tudo o que encontrava. Ferro, lata, carvão, tudo serve para o favelado. O leão pegou o papel e recebi 6 cruzeiros. Pensei em guardar o dinheiro para comprar feijão, mas aí eu vi que eu não podia porque o meu estômago reclamava e torturava-me. Resolvi tomar uma média e comprar um pão. Que efeito surpreendente faz a comida no nosso organismo. Eu, que antes de comer vi o céu, as árvores, as aves, tudo amarelo, depois que eu comi, tudo normalizou-se aos meus olhos. A comida no estômago
É como um combustível nas máquinas. Passei a trabalhar mais depressa. O meu corpo deixou de pesar. Eu comecei a andar mais depressa. Eu tinha a impressão de que eu deslizava no espaço. Eu comecei a sorrir, como se tivesse presenciado um lindo espetáculo. E haverá espetáculo mais lindo do que ter o que comer? Parece que eu estava comendo pela primeira vez na minha vida. Chegou a rádio patrulha, que veio trazer 2 negrinhos que estavam vagando na Estação da Luz. 4 e 6 anos. É fácil perceber que eles são da favela. São os mais maltrapilhos da cidade. O que vão encontrando pelas ruas, eles vão comendo. Casca de banana, casca de melancia e até casca de abacaxi, que é tão rústica. E eles trituram. Estavam com os bolsos cheios de moedas de alumínio, um novo dinheiro em circulação. Boas maneiras 2 e 3. 2. Se você for à feira, não se esqueça de levar um motorista, sempre atrás de você, de farda e tudo. Quando passar pelos brócolis, tape o nariz e diga ao feirante por que ele não vende peidos ao invés daquele horror. Se ele te der aquela banana, aquela de braço, diga que é tudo só brincadeirinha, que você acordou de muito bom humor e afinal, compre um maço de brócolis. O motorista que se foda com o maço debaixo do braço e com aquele mormaço. Sim, porque você jamais deverá levar sacolas numa feira. Se as crianças te seguirem pedindo coisas, dê uma abóbora a cada uma delas para levarem para casa. Os humanos adoram chutar abóboras e cabeças. Sorria sempre quando parar na banca de pepinos. Apalpe-os com as tuas luvas alvas, luvinhas, porque só se deve ir à feira de luvas. No sentido do comprimento, e avalie a grossura. Se alguém começar a rir, saia correndo atrás com o pepino na mão. Hão de correr certamente, porque não sabem onde você pode enfiar aquele pepino. Finalmente, faça uma breve homilia sobre a nojeira das feiras e use palavras difíceis como estultícia, caterva, consanguíneo. Falando em consanguíneo, diga que é priminha do Collor e que, coitadinho dele, tremendo naquela haste, ó, tão frágil passarinho. Cite Sully Prudhomme, aprume as asas e zarpe. Todo mundo atrás de você e alguns tarados estarão fungando, adoidados na axila do teu motorista. Cuidado com os motoristas. Deixe-o para trás e esqueça os brócolis. Chegando em casa, tire os sapatos, deite e diga: que tédio, meu Deus! Ainda bem que de vez em quando tem uma feira. Depois cite Flaubert. Eu sempre quis viver numa torre de marfim, mas uma maré de merda está a bater nas paredes a fim de derrubá-las. Tente dormir. Número 3. Para o teu próprio velório, peça que te vistam de crepe sulferino. É uma cor cálida e alegre, você estará fria e triste. Não permita que digam: ai, crepe sulferino é difícil de achar. É assim, é? Responda. Então me atirem no mar. Imediatamente vão dizer que é dificílimo, barcos, navios, lanchas, tudo caríssimo de alugar. Então vão achar o crepe. Use luvas também, porque se você morrer mais ou menos velhinha, 50, 60, 70, aquelas manchinhas escuras que são chamadas de flores do sepulcro estarão nas tuas mãos. E é sempre deselegante mostrar manchinhas escuras, verdes ou amarelas, enfim, manchas. Exija para tua maquiagem os produtos Lancôme. São caríssimos, mas segundo as mais recentes divas da televisão, resolvem tudo. Rugas, manchas, palidez, angústia. Rodeie-se de crianças, netas e bisnetas. Exija suas inocentes boquinhas beijando tua face gélida. Especifique no testamento que se esse item não for cumprido, toda a tua grana irá para os canis de Dona Fulana. Mande tocar I Love New York in June e sirva concomitantemente um bom vatapá. Ai, moderno e ousado, cruzar culturas, é cult. Peça alguém no final para ler em voz alta alguns textos de Bertrand Russell, por exemplo, aquele: Por que não sou cristão? Aliás, exija, as pessoas vão ficar indignadas, mas algumas se lembrarão de alguns trechos e isso há de gerar discussões sem fim no seio das famílias. Você há de ser muito lembrada e terá o mérito de difundir cultura mesmo após a morte.
E todos esses projetos são ou não são chamados ilusões intensificadoras de vida? De Sulferino, viu? 7 de dezembro de 1992. – 28 de maio. Amanheceu chovendo. Tenho só 3 cruzeiros porque emprestei 5 para Leila buscar a filha no hospital. Estou desorientada, sem saber o que iniciar. Eu quero escrever, eu quero trabalhar, eu quero lavar roupa, eu estou com frio, eu não tenho sapato para calçar. Os sapatos dos meninos estão furados. E o pior na favela é que as crianças presenciam. Todas as crianças da favela sabem como é o corpo de uma mulher. Porque quando os casais que se embriagam brigam, a mulher, para não apanhar, sai na rua, correndo, nua. Quando começam as brigas, os favelados deixam seus afazeres para presenciar os bate-fundos. De modo que quando a mulher sai correndo nua, é um verdadeiro espetáculo para o Zé Povinho. Depois começam os comentários entre as crianças. A Fernanda saiu nua quando o Armin estava lhe batendo. Eu não vi, que pena. Qual é o jeito da mulher nua? E o outro, para citar-lhes, aproxima-lhe a boca do ouvido e ecoa as gargalhadas estrepitosas. Tudo que é obsceno e pornográfico, o favelado aprende com rapidez. Tem barracões de meretrizes que praticam suas cenas amorosas na presença das crianças. Os vizinhos ricos de alvenaria dizem que nós somos protegidos pelos políticos. Engano. Os políticos só aparecem aqui no quarto de despejo nas épocas eleitorais. Esse ano já tivemos a visita do candidato e deputado Dr. Paulo de Campos Moura, que nos deu feijão e ótimos cobertores, que chegou numa época oportuna, antes do frio. Tá tudo em ordem, meu bem? Ai, que delícia se alguém abrisse a porta da sala, ou do quarto, ou do banheiro e me dissesse solícito: tá tudo em ordem, meu bem? Há quantos anos isso não acontece comigo? E tô vendo todo mundo esbravejando porque o presidente Itamar tem uma divina assessora que abre todas as portas e diz exatamente isso. Tá tudo em ordem, meu bem? Seja lá quem for essa maravilhosa Dona Ruth, seria lindo encontrar um duplo dela para senhoras como eu, complexas, muitas vezes prolixas e com tudo em desordem. E ainda que as coisas não se arrumem com essa simples frase, a esperança de que um dia alguém possa arrumá-las já nos dá um grande alívio. A ideia do suicídio nos alivia de muitas noites más, disse Nietzsche. E que delícia então ter a ideia de chamar a Ruth, ao invés de pensar em se matar. No meu caso, eu digo porque o presidente não tem motivos para pensar nisso. A inflação está só 27% ao mês. Alguém em Nova York perguntou ao prefeito Maluf dias atrás o quanto estava a inflação no Brasil e ele respondeu 26%. O que perguntou: isso é muito, 26% ao ano é muito mesmo. Os ministros do presidente, os que se foram e os que estão ministros, resolveram aderir ao conceito de um prêmio Nobel. Só existe um meio de evitar erros: não fazer nada, ou ao menos evitar fazer algo novo. Uma frase digna de um Dalai Lama, ou de um iniciado, pelo menos. Há um grande iniciado que todo mundo no Brasil deveria conhecer ou aderir, Padre Betty Griffiths. Ele disse em algum momento: a divina escuridão. Nela encontramos Deus. Será que é Deus que vem vindo? Outra coisa agora. Quem é que vai ser a rainha se aparecer um rei? Não paro de rir atrás das portas com essa ideia de monarquia. Gente, não combina! Já pensou todo o povão gritando: viva o rei, viva a rainha! E nós, todos desdentados, famélicos, apontando os dois: olha o rei, olha a rainha! E se alguém descobrir um dia, como naquela história infantil, que o rei está nu? Agora, mais a sério. Amada vida, minha morte demora, dizer que coisa ao homem, propor que viagem. Reis, ministros, todos vós políticos, que palavra, além de ouro e treva, fica em vossos ouvidos. Além da vossa rapacidade, o que sabeis da alma dos homens? Ouro, conquista, lucro, logro, e nossos ossos, e o sangue das gentes, e a vida dos homens, entre vossos dentes.
15 de março de 1993. 20 de maio. O dia vinha surgindo quando eu deixei o leito. A Vera despertou e cantou. E convidou-me para cantar. Cantamos. O João e o José Carlos tomaram parte. Amanheceu garoando. O sol está levantando-se. Mas o seu calor não dissipa o frio. Eu fico pensando, tem época que o sol predomina, tem época que é a chuva, tem época que é o vento. Agora é a vez do frio, e entre eles não deve haver rivalidade, cada um por sua vez. Abri a janela e vi as mulheres que passam rápidas com seus agasalhos descorados e gastos pelo tempo. Daqui uns tempos, este paletó que elas ganharam de outras e que há muito devia estar no museu, vão ser substituídos por outros. E os políticos que há de nos dar, devo incluir-me, porque eu também sou favelada. Sou rebotalho, estou no quarto de despejo, e o que está no quarto de despejo ou queima-se ou joga-se no lixo. As mulheres que eu vejo passar nas igrejas vão buscar pães para os filhos, que o Frei Luís lhes dá, enquanto os esposos permanecem debaixo das cobertas, uns porque não encontram emprego, outros porque estão doentes e outros porque embriagaram-se. Eu não me preocupo com os homens delas. Se fazem bailes, eu não compareço, porque eu não gosto de dançar. Só interfiro-me nas brigas onde prevejo um crime. Não sei a origem desta antipatia por mim. Com os homens e as mulheres eu tenho um olhar duro e frio. O meu sorriso e as minhas palavras ternas e suaves eu reservo para as crianças. Para mim, o mundo, em vez de evoluir, está retornando à primitividade. Quem não conhece a fome há de dizer, quem escreve isto é louco. Mas quem passa fome há de dizer, muito bem, Carolina, os gêneros alimentícios devem ser ao alcance de todos. Como é horrível ver um filho comer e perguntar, tem mais? Essa palavra, tem mais, fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as panelas e não tem mais. Quando um político nos diz, nos seus discursos, que está ao lado do povo, que visa incluir-se na política para melhorar as nossas condições de vida, pedindo nosso voto, prometendo congelar os preços, já está ciente que abordando este grave problema, ele vence nas urnas. Depois divorcia-se do povo, olha o povo com os olhos semicerrados, com um orgulho que fere a nossa sensibilidade. Quando cheguei no palácio, que é a cidade, os meus filhos vieram dizer-me que havia encontrado macarrão no lixo. A comida era pouca, eu fiz um pouco de macarrão com feijão. O meu filho José disse-me, pois é, a senhora disse-me que não ia mais comer as coisas do lixo. Foi a primeira vez que eu vi a minha palavra falhar. E eu disse, é que eu tinha fé no Kubitschek. A senhora tinha fé e agora não tem mais? Não, meu filho, a democracia está perdendo os seus adeptos. No nosso país, tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco, a democracia é fraca e os políticos fraquíssimos. E tudo que está fraco um dia morre. Os políticos sabem que eu sou poetista e que o poeta enfrenta a morte quando vê o seu povo oprimido. Ainda seremos felizes? Ando sentindo tudo aquilo quando vem a aeromoça e diz: atenção, passageiros, apertem os cintos, não fumem, e agora todos comigo. Pai nosso que estais no céu, etc. Enfim, perigos de todos os lados. Não é bossa, terrorismo não, é pura verdade. Pelo menos no que se refere à minha pessoa. E a tal da oxítona e da paroxítona, ébola ou ebola, mas tanto faz, meu Deus. O negócio é que ela mata mesmo. E o ministro da Saúde dizendo que não vai deixar o vírus entrar, não. Ah, é? Como? Não vai dar passaporte para ele? E a tal anta? Gente, é aquilo, o tal do apocalipse. E assassinatos, sequestros, bandidos tomando conta de cidades. E o petróleo? Cadê o presidente? Ficou mudo?
E todo mundo andando normal, todo mundo pensando no amanhã e fazendo planinhos. Agora lembrei-me de uma frase no banheiro de uma universidade americana. Por falta de interesse, fica cancelado o amanhã. A cada noite fico em pânico. A cada noite digo, tchau, negada, tô indo. É uma bela frase para se dizer antes daquilo. Todo mundo entende, não é nada complicada. E os índios guaranis, adolescentes, que estão se matando? Eu ando cada vez mais complicada. Isso de precisar escrever para todo mundo entender me faz jumentosa e triste. Às vezes eu quero pôr um textinho meu e telefonam reclamando: Ah, hoje não entendi nada, benzinho. E da França, me perguntam se podem transcrever 20 laudas do meu cadós. A revista é a Nouveau Récolle, número especial. Digo, claro, claro. E pagam. Ah, isso não, respondem. É muito complicado, só para raros. E continuo dura, como todos nós, em pânico, dura, só me faltam frieiras, sarna já tenho. Ah, o que colocam de cachorrinhos judiados no meu portão. E a minha amiga maravilhosa, Mara Teresa Lira, que faz os maiores sacrifícios para salvar os cavalos espancados doentes. Ainda bem que existimos nós para salvar-nos os desgraçados animais desse planeta. E tem gente que ainda fica com ódio da gente gostar de animais. E o que há de cretinos e boçais pelo mundo afora é assustador. O que há de gingado alienado e ancefalia também. O que há de maldade, grosseria, o que há de tara, de loucura, aquela babando verde, a outra a estupidez, a bestialidade, a frivolidade, o que há de imbecis e escrotidão. Todo mundo malhando, coxas, bíceps, boquitas e caras esticadas, bossa vento de proa, todos malhando. Agora o Becker. Falar de um novo homem, cujo ego se funda inteiramente no corpo, é falar de uma criatura sub-humana. Ativem seus neurônios, madamas. Alô, alô, serotonina, informe-se. Alô, alô, luz no fim do túnel. Afinal, foi tiro ou bola de gude? Socorro, blindados, é? Socorro. Notinha do Eduardo Galeano. Os grandes portos da América Latina, escalas de trânsito de riquezas extraídas do solo e subsolo com destino aos distantes centros de domínio, se consolidavam como instrumentos de conquista e dominação contra os países a que pertenciam e eram os vertedouros por onde se dilapidava a riqueza nacional. Os portos e as capitais queriam se parecer com Paris ou Londres, mas a retaguarda havia o deserto. Isso, leitor, te lembra alguma coisa? 28 de maio de 1995. 22 de julho. Tem hora que revolto com a vida atribulada que levo. E tem hora que eu me conformo. Conversei com uma senhora que cria uma menina de couro. É tão boa para menina e compra vestidos de alto preço. Eu disse, antigamente eram os pretos que criavam os brancos e hoje são os brancos que criam os pretos. A senhora disse que cria a menina desde os 9 meses e que a negrinha dorme com ela e que lhe chama de mãe. Surgiu um moço. Disse ser seu filho. Contei umas anedotas, eles riram e eu segui cantando. Comecei a catar papel. Subi a rua Tiradentes, cumprimentei as senhoras que conheço. A dona da tinturaria disse, coitada, ela é tão boazinha. Fiquei repetindo no pensamento, ela é boazinha. Eu gosto de ficar dentro de casa, com as portas fechadas. Eu não gosto de ficar nas esquinas conversando, eu gosto de ficar sozinha e lendo, ou escrevendo. Virei na rua Frei Antônio Galvão, quase não tinha papel. A dona Nair Barros estava na janela. Eu falei que residia em favela, que favela é o pior cortiço que existe. Enchi 2 sacos na rua Alfredo Meia. Levei um até o ponto e depois voltei para levar o outro. Percorri outras ruas, conversei um pouco com o senhor João Pedro. Fui na casa de uma preta levar umas latas que ela havia pedido, latas grandes para plantar flores. Fiquei conhecendo uma pretinha muito limpinha que falava muito bem. Disse ser costureira, mas que não gostava da profissão e que admirava-me. Catar papel e cantar. Eu sou muito alegre, todas as manhãs eu canto. Sou como as aves que cantam apenas ao amanhecer.
De manhã eu estou sempre alegre. A primeira coisa que faço é abrir a janela e todas as manhãs eu canto. De manhã eu estou sempre alegre. A primeira coisa que faço é abrir a janela e contemplar o espaço. Minha feliz invenção. Gosto de escrever do avesso das gentes, do avesso das coisas, o que ninguém vê. Gosto de falar de gente rara, louca naquele sentido da ousadia. Os loucos de piedade, por exemplo, como essa admirável Mara Teresa, que foi a semana passada a um circo e encontrou 3 tristes leões magérrimos, esqueléticos, e um com tanta fome que comeu o rabo do outro. E aí ela me diz que está procurando alguém para ficar com os seus 3 leões. E eu tô procurando alguém que fique comigo. Quem sabe um leão para eu ser comida, no pior sentido, engolida mesmo. E aí acaba tudo, e eu não preciso mais ler notícias como essa que vem da Iugoslávia. Várias mulheres grávidas foram desventradas e tiveram seus fetos arrancados da barriga e depois pisoteados. O ser humano é de uma estupidez desembestada, e ainda dizem que é preciso ser otimista, que só os otimistas constroem. Besteira. Tenha sido pessimista desde sempre e escrevi bravamente. O que é preciso conservar são as chamadas ilusões intensificadoras da vida. Otto Rank. E traduzindo quer dizer, engana-te a ti mesmo, como se tudo não fosse como é. Só se fosse levar 500 anos para o mundo ficar normal, no melhor sentido, e 500 anos passam depressa. Acalma-te. Tudo vem a seu tempo. Ninguém é canalha, ninguém é sórdido, todo mundo nasce bom. Coitados. São todos bonzinhos. Preservemos a sórdida canalha e estúpida raça humana com suas mesquinharias, sua malvadez, sua ilimitada crueldade. E esses caras da engenharia genética estão fazendo o quê? Não dá para fazer um bom espermicida, não? Enquanto isso não acontece, vamos brincar como ser? Vamos brincar, meus amigos, de ver beleza nas coisas. Beleza no desatino, no teu amor descuidado. Beleza, tanta beleza na pobreza. Vamos brincar, meus amigos, de ver beleza na moça, que por amor não se dá, nem por nada, e se reserva ao homem que Deus dará. Vamos brincar, meus amigos, de ver beleza na morte, mais que na morte, na vida. Tão doce morrer em vida, tão triste morrer em vão. Vamos brincar, meus amigos, e de mãos dadas cantar minha feliz invenção. Beleza, tanta beleza, em tudo que não se vê, beleza. 7 de junho de 1993. (12 de junho). Eu deixei o leito às 3 da manhã porque quando a gente perde o sono, começa a pensar nas misérias que nos rodeiam. Deixei o leito para escrever. Enquanto escrevo, vou pensando que resido num castelo cor de ouro, que reluz na luz do sol, que as janelas são de prata e as luzes brilhantes, que a minha vista circula num jardim e eu contemplo as flores de todas as qualidades. Eu preciso criar esse ambiente de fantasia para esquecer que eu estou na favela. Fiz o café, fui carregar água. Olhei o céu, a estrela d'alva já estava no céu. Como é horrível pisar na lama. As horas que eu sou feliz é quando eu estou residindo nos castelos imaginários. O tal Valdemar hoje agrediu o senhor Alexandre com uma enxada. As mulheres interviram. Eu fico admirada do senhor Alexandre temer o Valdemar, porque as mulheres resolutas da favela espancaram Valdemar com vassouras e chinelos. Mas, quando alguém lhe teme, ele prevalece. 3 de junho. Eu saí, fui catar um pouco de papel. Ouço várias pessoas dizer: é aquela que está no cruzeiro? Mas como está suja! Conversei com os operários, desfiz as caixas de papelão e saquei outros papéis. Ganhei 100 cruzeiros. As moças do depósito começaram a cantar. Carolina, o leão disse. Ela saiu no O Cruzeiro. Com ela, agora é mais cruzeiro. Eles te pagaram? Vão dar-me uma casa. Vai esperando. Fiquei pensando num preto que é meu vizinho, o senhor Euclides.
Ele disse-me: Dona Carolina, eu gosto muito da senhora. A senhora quer escrever muitos livros? Oh, se quero. Mas a senhora não tem quem te dê nada, precisa trabalhar. Eu preciso trabalhar e eu escrevo nas horas vagas. Eu vejo que a sua vida é muito sacrificada. Eu já estou habituada. É isso.